Poucos homens foram tão castigados pelo destino quanto Édipo. Desde seu nascimento, lhe foi profetizado um futuro terrível, em que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Mas mesmo tentando de todas as formas escapar de sua sina, o destino de Édipo era inexorável e, apesar de seus esforços, ele apenas correu em direção ao seu nefasto destino. Édipo, o grande rei que um dia reinou em Tebas, agora é apenas um fantasma errante, um espectro de seu passado glorioso. Cego, exilado e marcado pelo destino cruel que o perseguiu desde a infância, ele vagueia pelo mundo com sua fiel filha Antígona, buscando um refúgio, um lugar onde possa descansar seus ossos cansados. A longa jornada os leva a Colono, um povoado próximo a Atenas. O ar é fresco e carregado de aromas florais. Mesmo assim, o coração de Édipo permanece pesado. Ele sente que seu destino ainda não havia sido completamente revelado e sente que ali ele finalmente encontraria a paz que tanto deseja. Ao atravessar um bosque sagrado, Édipo se depara com uma pedra imponente, coberta de musgo e rodeada por árvores antigas. Com a voz rouca, ele pede para descansar, buscando alívio para seus pés cansados. Um habitante local diz: "Forasteiro, esta pedra é sagrada. Não se atreva a profaná-la com sua presença. Vá embora antes que as fúrias se revoltem contra sua audácia." Édipo, sem saber o que o futuro lhe reserva, sente um pressentimento de que finalmente chegou ao seu destino. Será este o fim de sua longa jornada? Édipo, com a voz carregada de sofrimento, revela sua identidade ao habitante, revelando a história de sua desgraça e exílio. Ele conta sobre a perda de seu reino, sua cegueira, a tragédia de seu casamento incestuoso e a culpa que o assombra. Édipo pergunta: "Que lugar é este?" E o habitante responde: "Este bosque é consagrado às Eumênides, também conhecidas como as Fúrias, deusas vingadoras que habitam as sombras." Édipo, acreditando no destino que o persegue, declara que não irá se mover. As palavras do oráculo o trouxeram até ali, após uma jornada longa e tortuosa. Em tom ameaçador, o habitante diz: "Irei informar os moradores sobre a sua presença e situação, forasteiro. Que os deuses decidam seu destino." Édipo, em voz baixa, quase um sussurro, se dirige às Eumênides, as deusas temíveis, pedindo proteção e um fim para os seus sofrimentos. "Eumênides, deusas temíveis, peço proteção e um fim para os meus sofrimentos. Sou um homem afligido, marcado pela tragédia, e busco refúgio em suas terras sagradas. Que o destino cruel que me atormenta chegue ao fim." Enquanto Édipo se ajoelha em oração, um grupo de anciãos coloneses se aproxima, observando-o com cautela. Ao reconhecerem o rosto de Édipo, demonstram espanto e horror. "Ah, deuses! Édipo, rei de Tebas, está em nossas terras. Isso não é um bom presságio." Humildemente, Édipo fala: "Não temam. Não vim para causar mal. Busco apenas um lugar onde possa descansar meus ossos cansados." E o ancião responde: "Sua presença traz trevas e desgraça. Deve se retirar." Enquanto isso, Antígona tenta proteger seu pai. "Tenham compaixão. Meu pai, apesar de seus erros, é um homem afligido pelo destino traçado pelas Moiras e que busca apenas paz." O ancião fica comovido com o sofrimento de Édipo, mas diz que aquela terra é sagrada e sua presença causa temor e por isso Édipo deveria se retirar. Édipo então diz: "Atenas é conhecida por sua justiça e hospitalidade. Peço que não me expulsem. Busco apenas um lugar para encontrar paz e perdão nos meus últimos dias. Eu suplico que me concedam asilo." Após um período de reflexão, o líder dos anciãos diz que levarão o pedido de Édipo a Teseu, rei de Atenas, para que ele decida o destino do exilado. Édipo, com a alma dilacerada pela incerteza do futuro,
se pergunta se encontrará abrigo em terras estranhas, sem saber se a justiça o encontrará ou se o destino o levará para a ruína. De repente, uma luz de esperança surge no horizonte. É Ismene, a outra filha de Édipo, que chega a Colono. Seu rosto está marcado pela longa jornada e a preocupação com o destino do seu pai. Com lágrimas nos olhos, Ismene conta a Édipo sobre a situação tensa em Tebas. Pai, Tebas está à beira do abismo. Nossos irmãos Etéocles e Polinices, cegos pela ambição, se enfrentam em uma luta fratricida pelo trono. Édipo ouve o relato de Ismene com o coração partido. A culpa pelo passado e a amargura pelo comportamento de seus filhos o afligem profundamente. Em tom de tristeza, Ismene fala: há uma nova profecia que diz que sua presença em Tebas pode trazer benefícios, acalmando a fúria dos deuses e guiando a cidade para a paz. Mesmo na escuridão, você possui um poder que pode salvar Tebas. Em um tom firme e com muita convicção, Édipo responde: não retornarei a Tebas para ser usado como um instrumento de poder. Minha vingança será permanecer em Colono, acolhido por terras estrangeiras, deixando os meus filhos entregues ao destino que escolheram. Os anciãos retornaram e, condoídos pela história de sofrimento de Édipo e temerosos pela ira das Eumênides que poderiam se sentir ultrajadas pela presença de Édipo, aconselham o exilado a realizar uma oferenda para apaziguar as deusas. Eles explicaram como realizar os rituais sagrados e os passos necessários para pedir a proteção das divindades. Édipo, em busca de paz e proteção, aceita realizar a oferenda. Ismene, com um coração cheio de devoção, se voluntaria para realizar a tarefa sagrada. Ela se dirige ao bosque, adentrando o reino das Eumênides, com a esperança de que suas preces sejam ouvidas. Mas a paz que Édipo tanto busca é abalada pela chegada inesperada de Creonte, o rei de Tebas, que se aproxima com um séquito de guardas, sua expressão carregada de uma falsa cordialidade. Édipo, retorne a Tebas. A cidade precisa de sua sabedoria. Seus filhos o perdoaram e anseiam por sua volta. E com raiva, Édipo responde: não me deixarei enganar. Você é um traidor, um homem ambicioso que me usou no passado e agora tenta me manipular novamente. Quer me levar de volta apenas para garantir o poder e evitar a profecia que ameaça a cidade. Creonte, diante da recusa de Édipo, revela seu lado cruel. Ele ordena que seus guardas capturem Antígona, ameaçando fazer o mesmo com Ismene e com o próprio Édipo, caso ele não ceda à sua vontade. No momento de maior desespero, quando tudo parecia perdido, surge a figura majestosa de Teseu, o rei de Atenas, atraído pelos clamores de socorro. Seu olhar se volta para Creonte e a indignação toma conta de seus nobres traços. Teseu, conhecido por ser um defensor da justiça e da hospitalidade, repreende Creonte por sua ousadia. Creonte, sua crueldade não será tolerada. Édipo é um homem marcado pelo destino, mas ele merece compaixão e justiça. Creonte, de forma dissimulada, tenta justificar seus atos cruéis. Édipo é um parricida e incestuoso, uma mancha para qualquer terra que o acolha. Ele profana Colono com sua presença. Édipo, com a voz embargada pela emoção, se defende das acusações cruéis. Minhas ações passadas foram involuntárias, frutos de um destino cruel. Clamo por justiça e compaixão. Minha alma anseia por paz e redenção. Enquanto a disputa entre Creonte e Édipo se intensifica, um novo personagem surge para intensificar este drama familiar. É Polinices, o filho de Édipo, que chega buscando o apoio do pai para a guerra que pretende travar contra seu irmão Etéocles. Pai, perdoe-me por tê-lo expulsado após a morte de minha mãe. Preciso de sua bênção para a guerra. Prometo devolver o trono a você e pacificar o reino.
Édipo, porém, não se deixa comover pelos apelos do filho. Não me comovo pelos seus apelos. Recordo a traição e o abandono que sofri. Amaldiçoo você, prevendo que morrerá na guerra fratricida que promove. Polinices, diante da maldição paterna, implora por um último ato de compaixão. Pai, então se eu morrer, peço apenas uma sepultura digna. Diferente de mim, você está entregue ao destino cruel que você mesmo colheu. Enquanto Polinices se afasta, um trovão poderoso rasga os céus de Colono. Édipo, com o coração dilacerado pela tragédia familiar, percebe que sua hora está próxima. A morte, que o perseguiu por tanto tempo, finalmente o encontrou em terras estrangeiras, longe de sua terra natal. Édipo sabe que seus últimos momentos se aproximam e deseja compartilhar um segredo com o rei de Atenas. Teseu, fiel à sua promessa de proteger Édipo, se apresenta prontamente. O exilado rei, com a voz fraca, mas firme, revela que a morte se aproxima e que deseja fazer um último pedido ao rei de Atenas. Mantenha em segredo o local da minha sepultura. Este lugar sagrado garantirá a vitória de Atenas em futuras guerras, mas deve permanecer oculto para sempre. Juro proteger seu segredo. Honrarei sua memória e cuidarei de suas filhas. Com um coração cheio de amor e tristeza, Édipo se despede de suas filhas, Antígona e Ismene. Édipo, guiado por uma força invisível, conduz Teseu para o local de sua morte, um lugar sagrado e misterioso no interior do bosque. A atmosfera se torna carregada de poder e misticismo, enquanto os dois se aproximam do destino final de Édipo. Em um instante, Édipo desaparece sem deixar vestígios, envolto em um clarão de luz. A terra se abre para recebê-lo, e o mistério de sua morte permanece para sempre. Teseu, fiel à sua promessa, guarda o segredo do local e retorna para junto das filhas de Édipo, oferecendo-lhes conforto e proteção. A notícia da morte de Édipo se espalha por Colono, causando comoção e tristeza. Teseu, com o coração pesado, revela aos anciãos que o rei exilado encontrou a paz e que seu legado protegerá Atenas para sempre. As filhas de Édipo, agora órfãs e desamparadas, se perguntam sobre o futuro. A sombra da tragédia familiar paira sobre elas, e a guerra iminente em Tebas ameaça destruir tudo o que resta de sua família. Teseu, compadecido pelo sofrimento das jovens, se aproxima e oferece palavras de conforto. Ele promete protegê-las e ajudá-las a encontrar seu caminho, honrando a promessa que fez a Édipo. Antígona e Ismene, desejando prestar suas últimas homenagens ao pai, pedem para ver o seu túmulo, mas Teseu, fiel à sua promessa, revela que não pode atender ao seu pedido. O local da morte de Édipo deve permanecer em segredo, para que o poder que emana dali proteja Atenas. Antígona e Ismene, apesar da dor da perda, demonstram a força e a coragem que herdaram de seu pai. Elas decidem voltar para Tebas, dispostas a enfrentar o destino e tentar impedir a guerra fratricida que ameaça destruir sua família e sua cidade. Édipo, o rei marcado pelo destino, enfim descansa em paz em terras estrangeiras. Seu legado de sofrimento foi transformado em esperança para o futuro de Atenas, e o povo ateniense jamais esqueceria a promessa de cuidar das filhas de Teseu.